Deixa o pincel mais fininho assim, pra não ter muito erro. Ou usa um pincel mais fininho mesmo. E dá uma passadinha aqui em cima. O bom é você passar logo embaixo do ossinho. Agora vamos pra make. Eu tô de cara limpa, como vocês estão vendo, não tá muito bom, né? Mas enfim, esteja com a cara limpa, lavada. A gente começa, passa um cremezinho, mas bem pouquinho, tá? Não vai botar de creme. Só um pouquinho mesmo de creme, pra pele não ficar, depois a base não ficar craquelada, assim, sabe? Eu gosto de começar pelo olho, pela sombra. Por quê? Geralmente a gente faz a pele, eu pelo menos, né, que eu tenho uma certa bagunça. Eu faço a pele e depois eu vou fazer o olho. Aí sombra preta fica manchando, aí cai, aí você vai limpar e fica diferente do resto da cara. Então eu faço primeiro o olho, porque aí se cair alguma coisa dá pra limpar. E depois faz a pele, entendeu? Porque aí fica certinho. Mas pra maquiagem de palco a gente precisa passar a base na pálpebra, tá? Se não passar a base, depois com os holofotes e o calor que fica suor e tudo no palco, a maquiagem borra. Já passa aqui embaixo também, rente ao olho, assim, em cima e embaixo, só no olho por enquanto. Aí a gente começa a sombra, que é o medo de muitos, né? Pra maquiagem de palco eu prefiro usar sombra 3D. Eu prefiro porque ela meio que brilha mais, não é que brilha, ela fica mais chamativa no palco. Outra coisa, é melhor, independente do papel que você for fazer, usar as cores mais neutras, assim. Uma cor mais clara dentro do olho, uma cor mais escura fora e o côncavo, que é essa voltinha aqui entre a pálpebra e a pele aqui em cima, de preto ou mais escuro. E geralmente é essa a base, mas depois você pode inventar em cima. Pra fazer uma maquiagem azul, uma coisa rosa, uma coisa assim, você tem que saber realmente fazer muito bem, porque senão fica estranho, tá? Então, eu não sei realmente fazer muito bem, então eu faço quase sempre a mesma coisa. Quando eu tento inventar alguma coisa eu peço ajuda pra quem sabe melhor do que eu, pra não ficar muito estranho. Eu começo fazendo o escuro fora, pra depois passar o claro dentro. Eu passo um marrom, geralmente prefiro marrom. Aí passa do côncavo aqui pra fora, entendeu? Faz primeiro um risquinho e depois vai espalhando. E aí depois eu vou escurecendo, conforme eu vou vendo que tá dando certo. Agora eu vou passar um marrom um pouco mais escuro pra deixar um pouco mais chamativa a maquiagem. Lembrando que maquiagem de palco é diferente da maquiagem de vida. Então a gente faz as coisas mais escuras, às vezes mais grotescas, porque no palco você tá com uma luz muito forte em cima de você, longe das pessoas que estão te assistindo. Então, principalmente pra personagens principais, assim, tem que fazer as coisas o maior possível mesmo. Também, dependendo do personagem, se forem palcos muito grandes e bem distantes da plateia, tem gente que esconde a própria sobrancelha, passa sabonete, passa base pra realmente tapar a sobrancelha e desenha uma sobrancelha mais pra cima, porque aí dá a impressão que o olho é maior, entendeu? Que vendo de longe o olho fica pequeno. Então, tem gente que faz isso. Eu nunca fiz. Já vi gente fazendo, fica bem bom se você souber fazer, porque é complicado. Mas eu posso me inteirar do assunto se vocês quiserem. A parte escura é mais ou menos isso. Aí você pode colocar alguma corzinha, se você quiser, outra cor, puxar pro bordô, puxar pro azul, ou deixar mais preto mesmo. Geralmente eu não fazia uma coisa preta, porque eu acho que fica muito forte.
Mas, dependendo de como você fizer e dependendo do seu papel, pode ser feito. Agora eu uso outro pincel. Ah, sobre o pincel, eu gosto muito desse que é assim. Não sei se dá pra ver. Assim. Que ele é curvadinho assim na diagonal. Acho que é chanfrado que dizem. E ele é bom pra fazer o contorno do côncavo aqui, da parte preta. Preta não, escura que a gente faz. Agora eu vou usar outro pincel pra fazer a parte clara dentro. Eu não uso branco assim em tudo, eu uso uma coisa mais puxada pro bege assim. E aí passa aqui. É mais fácil você primeiro dar umas batidinhas e depois espalhar, sabe? Porque senão ele cai tudo no resto do rosto. Você pode fazer mais forte, como eu falei, a parte escura pra ficar mais chamativo, se o palco for maior e mais distante das pessoas, como eu já disse. Eu gosto de depois, quando for passar o iluminador na pele, passar o iluminador aqui dentro também, porque aí fica brilhantezinho, assim. E também eu passo um pouquinho de branco, mas só um pouquinho mesmo. Até dar uma batidinha. Aqui em cima, ó. Porque aí fica iluminada essa parte aqui em cima também. Agora, gente, agora dá pra limpar o rosto que ficou sujo. Agora eu vou passar a base no resto do rosto. Vou começar com ela. Tem gente que prefere espalhar com a mão. Você pode espalhar com a mão. Ou com o pincel. Ou tem aquelas esponjinhas também. Eu gosto de espalhar com o pincel. Porém, o contra de espalhar com o pincel é que a base fica quase toda no pincel. Parece que a cara fica branca. Mas você vai passar o pó depois e aí vai neutralizar tudo. Porque é mais fácil a base ser mais clara do que você arrumar, do que a base ser mais escura e você querer arrumar depois, que aí não dá. E também que no verão fica bronzeado o resto da pele, e aí a base é a mesma, né? Fica um pouco diferente. Então é melhor ter a base da sua cor natural, mais clara, e o pó um pouquinho mais escuro pra dar uma neutralizada. Agora eu vou passar o pó. Eu prefiro usar um pincel assim, do que aquelas esponjinhas, sabe? Agora a gente vai fazer o contorno. Existem pós de contorno, mas geralmente eu compro um pó mesmo, como se fosse o pó claro pra minha pele, só que eu compro um pó escuro, um dos mais escuros, talvez ou o mais escuro ou um a menos. E aí isso eu uso pra fazer o contorno, fica bom também. Então, eu aplico ele geralmente aqui, ó, do ladinho, aqui em cima, bem fraquinho, bem espalhado, tá? Pra não ficar muito aparente, assim. Principalmente porque no palco, quem é branco, assim, reluz. Então, se você parece que a testa é muito grande, entende? Então você pode passar um pouquinho ao redor aqui, bem abaixo do osso do maxilar, aqui, pra parecer que afina o rosto. Pode passar um pouquinho aqui embaixo, isso pra palco, tá, gente? Não é pra ir pra festa. Passa um pouquinho aqui, ó, que também afina o rosto. Lembrando que como a luz do palco é forte, você pode exagerar um pouquinho nesse contorno, tá?
Olhando de perto assim vai parecer demais, mas no palco fica bom. Aqui embaixo pega desde aqui atrás, ó, até aqui na frente, no queixo, e do outro lado mesmo. Mas aqui tem que cuidar para não ficar muito destoante, assim, espalhar bem. Outra dica é você passar um pouquinho desse contorno no nariz. Ele afina o nariz, no palco isso é bem aparente, assim, faz bastante diferença. Então você vai passar bem aqui, nessa linha, aqui do ladinho até embaixo, dos dois lados, tá? Aqui até embaixo. Pode passar com um pincel fininho, o mesmo pó escuro que você passou aqui. Mas tem que cuidar pra não ficar muito exagerado, né? E aqui embaixo do nariz também. Vamos para o iluminador. Acho que é o que eu mais gosto. Eu passo com o pincel, o mesmo pincel que eu passei aqui dentro, ó, eu passo o iluminador. Pega um pouquinho e passa em cima de onde você passou o contorno. Aqui mais perto do olho, assim. Aí eu passo um pouquinho aqui, como eu falei. Dá pra passar um pouquinho no nariz. Aqui bem na bolinha aqui dentro do olho. Não precisa passar dentro do olho, né? Lógico. Com o pincel fininho. Pra passar aqui embaixo, ó. Tem gente que passa lápis, mas eu prefiro passar o pó mesmo. E aí não dentro da marca d'água, sabe? Por fora disso. Eu fiz um lado pra já explicar como fazer o outro. Então eu vou começar falando sobre o batom. Primeiro eu passei um pouco de base na boca, tá? Pra realmente ficar a cor do batom na sua boca. Porque senão vai ficar a cor do batom mais a cor natural da boca. E aí fica diferente. Depois eu passei o batom marrom. E por cima dele eu passei o batom vermelho, tá? Então, primeiro marrom, depois vermelho. Pra quê? Porque dependendo do personagem que você for fazer, um batom só vermelho fica muito chamativo sem necessidade. A não ser que você vá fazer Carmen, ou papéis de dança espanhola, que geralmente são mais fortes. Até se você for fazer variações, como Kitter, essas coisas, é melhor fazer assim, não fazer muito vermelho, assim, uma cor concreta. Então mistura com marrom, mistura com um vinho, pra ficar uma coisa escura, bonita, mas não muito chamativa. Primeiro eu passei o delineador. Então, tem várias técnicas, tem gente que coloca fita aqui do lado, e passa, depois tira. Pra mim é mais fácil puxar o olho e fazer assim, entendeu? É prático, mas não é difícil não, é só realmente confiar que essa mão não vai tremer. Então puxa o olho assim. E aí começa daqui do cantinho. Agora fazer o gatinho é mais complicado, né? Eu sempre... O que eu faço? Faço pequenininho e vai olhando com outro olho, se tá igual. Esse ficou mais grosso que o outro. Agora você tá pensando boca santa. Agora a gente engrossa o outro. Agora eu uso lápis branco na marca d'água do olho. Porque isso dá uma impressão de que o olho aumenta. Então passa desde o comecinho aqui até o final. Aqui pode até passar um pouquinho fora do olho. E depois embaixo do delineador também passa, tá?
Agora eu uso um lápis marrom, dá pra usar sombra marrom também, embaixo da marca d'água. Calma, estamos quase terminando, quase terminando. Sobre a sobrancelha. Tem gente que passa sombra, pode ser também. Mas você tem que cuidar pra não ser uma sombra escura, ou mais escura do que o seu tom. Eu uso um lápis que ele é de um tom mais claro do que os meus pelos, então eu acho que fica melhor do que muito escuro. Agora vamos finalizar com os cílios postiços. Pra palco você pode usar um cílios maior, inclusive maior do que esse que eu já tô usando, tá? Mas dependendo também, se você for a solista ou for corpo de baile, isso varia também. E se o palco for maior ou menor, passa a colinha aqui em cima, principalmente nos cantinhos, tá? E aí, o segredo é ficar esperando um bom tempo, assim, tipo, pode esperar até 1 minuto, pra cola já praticamente secar aqui, e quando você colocar no olho, ela já fixar bem. Porque se você colocar no olho com ela molhada, vai ficar uma meleca. Tenta ver se o seu dedo não tá com cola também, né? Porque senão os cílios grudam no dedo. E aí coloca bem rente aos seus cílios verdadeiros. É só ir com calma, sem pressa, que dá certo. Passo o rímel embaixo, um rímel mais grosso. E aí a parte de cima desse, que é mais fininha, no de cima, para os seus cílios ficarem mais pretos também. Tá pronto, agora sim, graças a Deus. Finalizamos. Obrigada por terem assistido até aqui, tá bom? Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ter notificação de quando a gente postar vídeo novo. E tem muita coisa legal vindo aí, hein? Fiquem ligados. E seguir a gente nas nossas redes sociais. Valeu! Suporte! Vai lá. Mais ou menos no meio? Não, pra cá. Pra cá? Aqui? Aí. É. Ajuda aí, galera. Pronto.